Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar a Finame, que é a Agência Especial de Financiamento Industrial. Ela é uma empresa pública brasileira subsidiária do BNDES. E isso a gente já sabe porque a gente viu que ela faz parte do sistema de empresas do BNDES. Inclusive, o BNDES é seu único acionista. Qual que é o objetivo da Finame? É de abrir linhas de crédito às empresas privadas nacionais localizadas em qualquer região do país, com o fim de financiar a produção e a comercialização de máquinas e ou equipamentos novos, produzidos no país por empresas cadastradas na Finame. A gente vai ver que, na verdade, são linhas de crédito e a gente fala comumente que são linhas que o BNDES operacionaliza, apesar de a Finame ela ser uma empresa própria, subsidiária aí do BNDES. Então, qual que é o objetivo? Linhas de crédito para financiar, basicamente, produção e comercialização de máquinas e equipamentos novos. A Finame ela tem uma base legal, que são as leis que a criaram e a modificaram. Porque quando começou, na verdade era o Finame, por isso que a gente fala, o Finame, a Finame. O Finame ele foi criado pelo decreto 55.275 de 64 com o nome de Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais, destinado a financiar as operações de compra e venda de máquinas e equipamentos de produção nacional. Aí, com esse decreto de 1966, ele passou a ter a denominação atual que ele tem, que é de Agência Especial de Financiamento Industrial, mas permaneceu com a mesma sigla que já existia, que é o Finame, do fundo, passando a ser uma autarquia federal, com autonomia administrativa e financeira vinculada ao antigo BNDE. BNDE. Cadê o S? Nessa época ainda não tinha, tá? Era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, aí ainda não tinha esse contexto social, pelo menos o nome. O fundo constituído anteriormente passou a constituir recursos a serem geridos pela nova agência. Então, aquele fundo que foi estabelecido com decreto, agora passou o que tinha de recursos para a autarquia. E mais um pouquinho depois, mais recentemente, nem tanto assim, ele foi modificado novamente pela Lei 5.662 de 71, transformando a empresa pública, que é o que ela é hoje, de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio, mas permanecendo vinculada como subsidiária do antigo BNDE e atual BNDES, que a mudança do nome aconteceu aí em 82, 11 anos depois. Perfeito, Essa é a base legal que fala aí sobre a criação do fundo inicialmente até a empresa pública subsidiária do BNDES que a gente tem hoje. Bom, qual é a finalidade da Finame? Ela tem como finalidade financiar, por intermédio de agentes financeiros credenciados, a produção e a comercialização de máquinas e ou equipamentos novos de fabricação nacional credenciados no BNDES. A Finame ela divide-se em linhas de crédito com objetivos e condições financeiras específicas para melhor atender as demandas dos clientes de acordo com a empresa beneficiária e os itens financiados. Então, são linhas de crédito, tá? E quais são essas linhas? Eu trago aí para vocês. BNDES Finame Baixo Carbono é uma das linhas, projetada para apoiar a aquisição de máquinas e equipamentos novos que contribuam para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Tem por objetivo incentivar práticas de produção mais sustentáveis e a transição para uma economia de baixo carbono. Até porque, BNDES, Desenvolvimento Econômico e Social. Então, existe essa linha de baixo carbono que vai incentivar práticas de produção mais sustentáveis. Tem também a BNDES Finame BK, Aquisição e Comercialização, tá? Que são de bens de capital, financiamento de compra e venda de máquinas e equipamentos novos, nacionais ou estrangeiros que estejam credenciados pelo BNDES. Sempre uma característica de que essas máquinas e equipamentos eles têm que estar credenciados no BNDES. Essa linha visa facilitar o acesso a equipamentos modernos e eficientes para a indústria brasileira, promovendo a atualização tecnológica e a competitividade. Também a gente tem BNDES Finame Crédito Máquinas e Veículo Direto. Esse eu colocaria um asterisco, tá? Porque ele é um pouquinho diferente. Permite às empresas solicitar diretamente ao BNDES o financiamento para aquisição de máquinas e veículos novos, diretamente ao BNDES. A gente vai ver que as demais linhas, elas não são operadas diretamente pelo BNDES. Existe uma instituição financeira credenciada que vai ser o agente financeiro do BNDES e que vai intermediar essas negociações. Mas calma que a gente já vai ver, tá? Apenas lembrem que no BNDES Finame Crédito Máquinas e Veículos Direto, ou outro nome que aparece também,
mais simplificado é BNDES Finame Direto. Tá? Também é outro nome que aparece. Nesse caso, as empresas solicitam diretamente o BNDES. É uma forma de facilitar o acesso ao crédito, especialmente para pequenas e médias empresas que buscam expandir ou renovar seu parque tecnológico e sua frota. O detalhe é que existe um valor mínimo de financiamento do que se pode pegar de crédito, e esse valor é de 20 milhões. BNDES Finame Materiais Industrializados. Foca no financiamento da aquisição de materiais industrializados de construção. A linha tem por objetivo estimular a modernização e a expansão da capacidade produtiva do setor de produção civil através do uso de materiais de alta qualidade e tecnologia. E, por último, a gente tem o BNDES Finames Máquina 4.0, que é dedicado ao financiamento de máquinas e equipamentos novos sempre, que estejam alinhados com conceitos da indústria 4.0. Daí vai incluir tecnologias como automação, robótica, internet das coisas e inteligência artificial. O objetivo é promover a digitalização e a integração de processos na indústria brasileira, aumentando a eficiência e produtividade. E o detalhe que eu falei, para serem financiados pelo BNDES Finame, as máquinas e equipamentos devem estar credenciados no BNDES. É como se o BNDES ele tivesse, por exemplo, uma lista de quais máquinas e equipamentos estão lá credenciados. E aí, quando as empresas forem solicitar esse crédito através de alguma dessas linhas de crédito da Finame, esses produtos, essas máquinas e equipamentos, eles têm que estar aqui nessa lista do BNDES. Qual que é a forma de atuação do BNDES, então? Em regra, a atuação do BNDES ela se dá por meio de parceria com instituições financeiras credenciadas, que atuam como agentes financeiros, marca aí, do BNDES. Isso significa que, embora o recurso seja do BNDES, o processo de solicitação de crédito, análise de crédito, aprovação, liberação dos recursos e acompanhamento do financiamento são realizados pelos agentes. Tá? Então, basicamente, o BNDES ele só vai autorizar. Todo o restante acontece aí com as instituições parceiras, com os agentes financeiros. Eles são responsáveis por interagir diretamente com os clientes, oferecendo as linhas de crédito do BNDES e orientando sobre os processos necessários para a obtenção de financiamento. Quem é que pode solicitar essas linhas? Bom, empresas sediadas no país, fundações, associações e cooperativas e entidades e órgãos públicos. Tá? Então, esse pessoal aqui pode solicitar. Aí tem esse detalhe também. As condições financeiras da linha ou do programa podem variar conforme o porte do cliente. O BNDES ele classifica o porte da empresa ou instituição da seguinte forma. Então, as condições de cada linha pode variar de acordo com o tamanho da empresa. E o que o BNDES olha? Ele olha a receita bruta anual. Daí ele classifica aqui. Essas classificações a gente já conhece, Microempresa menor ou igual a 360 mil, vou colocar aqui, anuais, tá? Receita bruta anual. Pequena empresa maior que 360 mil e menor ou igual a 4,8 milhões. Média empresa maior que 4,8 e menor ou igual a 300 milhões. E grande empresa maior que 300 milhões. Aí, de acordo com essas classificações, as condições financeiras de cada linha, elas podem variar, de acordo aí com esse tamanho. E como é que funciona então o acesso ao Finame, essas linhas de crédito? Em regra funciona assim, tá? Porque lembrem que no caso, vou destacar aqui, que no caso do Finame Crédito Máquinas e Veículo Direto, aí a solicitação é direta com o BNDES. Mas em regra, como é que funciona? Funciona assim, a gente tem o comprador, que pode ser, por exemplo, uma empresa, uma microempresa, vamos colocar aqui, uma microempresa. Vou colocar só a meia aqui. Beleza. Essa microempresa ela quer comprar uma máquina ou equipamento. Ela vai ter que comprar com um fabricante. E esse fabricante ele vai ter que ter sua máquina ou equipamento credenciado lá no BNDES. Perfeito. Aí, a nossa microempresa já escolheu o equipamento que ela quer comprar, que está credenciado. Aí ela vai até o agente financeiro, que é a instituição financeira onde ela tem conta, e solicita o financiamento. Tá? Lembrem que o agente financeiro é o intermediador. Ela solicitou o financiamento. Aí o agente financeiro vai fazer aquela análise de crédito, vai ver se aprova ou não na linha, vai fazer essa primeira análise. Ele encaminha então a solicitação do financiamento ao BNDES, depois que ele fez a sua análise e viu que estava tudo certo. O BNDES então ele vai autorizar o financiamento, vai dar o ok dele. Aí o que a gente vai ter em seguinte, tá? O agente financeiro vai solicitar à empresa que ela entregue o produto ao comprador. Ainda a gente não tem movimentação de recursos.
o agente financeiro solicitou, então, para o fabricante entregou o produto para o comprador. Aí agora sim, agora o BNDES vai repassar o valor para o agente financeiro, que vai repassar o valor para o fabricante. Esse é o fluxo, tá? Lembrando que nas demais linhas onde a gente não tem atuação do BNDES de maneira direta. E o agente financeiro, como a gente viu, ele é responsável aí por fazer essa intermediação na questão de análise de crédito, ver se a linha que a microempresa que a gente colocou aqui como exemplo, se ela consegue acessar aquela linha em específico, se ela vai ser aprovada ou não, e daí encaminha para o BNDES, que vai dar o ok. Ela manda a solicitação lá para o fabricante entregar o produto, o fabricante entrega o produto, e aí sim o BNDES repassa o valor. Vamos ver como é que isso aqui caiu em prova, então. Considere as assertivas. A linha de crédito do Finame tem limite de valor. Deixem essa de lado por enquanto, tá? As operações de leasing são amparadas pelo Finame. Hoje eu já falo para vocês, tá? Hoje não é mais amparado. Eu abri aqui o teclado sem querer, peraí que eu já tiro. Aí. Hoje, tá? Não existe mais essa amparação por operações de leasing. Então, hoje não, mas na época isso daqui estava certo, tá? Então eu vou colocar aqui o certo, mas hoje, para a gente responder essa questão, se caísse dessa forma, a gente marcaria que não. São aquelas linhas de crédito que a gente viu, mas na época estava certo. Para obter financiamento do Finame, o interessado deve dirigir-se a uma instituição financeira credenciada, que será responsável pela análise de concessão de crédito, assim como pelo encaminhamento da operação de financiamento ao BNDES, para aprovação e posterior liberação de recurso. Perfeito, é isso que a gente viu, tá? Essa 3 aí tá certo. Em regra é assim. O Finame não financia máquinas e implementos agrícolas. Não tem essa restrição, ele financia sim, tá? Então, aliás, não tá certo não, né? O BNDES financia. Não tem essa restrição. E por não ter essa restrição, ela tá errada. Então a 3 está certa, a 2 está certa, porque era certa na época, mas hoje a gente sabe que não, tá? Não tem essa linha de leasing, pelo que a gente viu. E a linha de crédito do Finame tem limite de valor. E não tem, tá? Tô falando aí para vocês, isso daqui apareceu em algumas questões que eu filtrei. Eu acabei trazendo só essa, porque essa estava dentro do escopo da nossa aula, mas de fato, tá? Não existe essa limitação de valor. O que a gente tem é aquele valor mínimo para a linha Finame direto, né? Em compra de veículos e máquinas direto. Então, nessa situação, a 3 e a 4, elas estão corretas, tá? 3 e 4 não, né? 2 e 3. E 2 e 3 está aqui. Mas reforço, tá, pessoal? Leasing hoje não tem mais. Na época que lá em 2003 tinha, hoje não tem mais. E em relação a essas duas aqui, vocês podem lembrar, então, que é a instituição financeira, né, que é responsável aí por fazer a intermediação, esse agente financeiro. E aí, a gente encerra essa nossa aula.